Que. Tudo bem. Legal, irmãos. Quero convidar você, meu querido, para você estar entrando agora em espírito de culto, de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a se curvar aí, tua fronte, e nós estarmos orando, pedindo que Deus nos conduza, nos abençoe aqui. Vamos orar. Pai querido, vemos a tua presença, Senhor, oferecer-te este culto, não para que os homens nos vejam, não para que agrademos a pessoas, esse culto que não está centralizado em nenhuma pessoa humana, e nós sabemos que somos humanos, somos pecadores, pecadores perdoados, pecadores remidos, pecadores comprados no sangue do Cordeiro, para que vivêssemos tão somente para adorá-lo, para exaltá-lo e glorificá-lo. Recebe assim, ó Deus, o culto que viemos oferecer a Ti, para que cada parte desse culto, quer os cânticos, quer as orações, quer, o Pai querido, a mensagem da Tua palavra, encontre, Senhor, de nossos corações a guarida, e encontre também, ó Pai, na Tua presença, a aceitação do culto que viemos lhe oferecer. Por isso nós dirigimos ao Senhor esse culto, pedindo Tua manifestação, da Tua maravilhosa graça, e da Tua doce paz sobre as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, para você estar junto conosco, adorando ao Senhor agora. Cantarmos juntos, grandioso és Tu. Esse hino que nós vamos cantar, um hino que exalta o nosso Deus. Vamos ficar em pé para nós cantarmos, Rogério? Boa noite, irmãos. Vamos juntos exaltar ao nosso Deus e exaltar a majestade dele, a sua grandeza. Vamos lá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuta as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pode sentar, meu querido, pode sentar-se. Ficamos felizes de podermos ver aqui novos irmãos nossos, obviamente, mas aqui em nosso culto presencial. Eu vejo lá a família toda do Josafate, né? A esposa, a filha e o João, não é? Que estão conosco, família toda aí presente. E os irmãos sabem que eles não estiveram conosco esses dias atrás, porque o pai exatamente da nossa irmã faleceu aí onde ele morava, na cidade dele, e eles estiveram lá, mas 92 anos tinha teu pai, e ele faleceu agora essa semana, e nós sabemos que os irmãos estiveram orando porque nós dividimos isso com os irmãos. Mas nos alegramos por termos aqui os nossos irmãos. E é muito bom ver aqui, claro, outros irmãos, né? Irmão Antônio, não é? Que tem agora podido retornar aqui também conosco. O Luciano, muito bom ali ver, juntamente com a Laricinha, né? Muito legal. Penso que os irmãos orem por eles. Eu sei que os outros irmãos têm estado assim mais habitualmente, mais frequentemente, né? Os outros irmãos já têm vindo. E eu quero, nesse instante, estar fazendo esse momento. Eu quero convidar minha esposa para vir aqui. E vou pedir para o irmão Antônio vir aqui. Vou dar um microfone para o irmão orar por nós. Hoje, nós, na verdade, ontem, dia 12 de setembro, nós comemoramos os nossos 33 anos de vida conjugal. E isso é algo assim, para os dias de hoje, um pouco assustador para as pessoas, né? Eu já comentei com algumas pessoas, elas falam, mas como é que o senhor consegue viver tanto tempo com uma mulher só? E só com ela durante todo esse tempo? Eu sei que quem tem mais de 33 anos de casado, levante a mão. Quem que tem mais de 33? Olha aí, tá vendo? Tem, pelo menos, o irmão também. Tá com quanto? 47. 47, né? Os irmãos? 3, isso. Já 55 já. O irmão está até perdendo a conta, irmão Daniel. Pois é. Exato, casou em 68, só fazia as contas, tu vai ver então, né? Muito bom. Mas você vê, isso é importante. É que nós, os mais antigos aqui, queremos, esses casais todos aqui, estamos sendo exemplo para você que é bem jovem e que pensa em casar-se, ou que está casado novinho, que nem a Bárbara, André e outros aqui. Lembre-se, olhe para nós e siga o nosso exemplo. Siga o nosso. O Gabriel também, casadinho aí de diferença de meses, só aí. E sigam o nosso exemplo. E vamos adiante, olhando para esse exemplo, dizendo, eu quero seguir o exemplo desses nossos homens que têm demonstrado que é possível ter um casamento longo. E o irmão, nossa netinha hoje, dia 13, está fazendo 1 aninho lá na Alemanha, e aí eles fizeram lá um piquenique, comemorando o aniversário dela, tudo misturado, alemão, inglês, português e tudo bagunçado. Mas,
Interessante, aí a gente está tudo comemorando junto assim. E nós vamos orar, pedir que o irmão ficar em pé, e o irmão Antônio vai fazer uma oração de louvor, de gratidão a Deus por esses 33 anos aqui de nossa vida conjugal. Senhor nosso Deus, é muito bom estarmos aqui reunidos diante da Tua palavra, diante da Tua majestade soberana, diante do Teu poder que é divino. Eu, principalmente, estou muito contente, Senhor, depois de meses, Senhor, ausente num culto presencial, presente, Senhor, sempre em espírito, presente, Senhor, na televisão, por meio da internet, mas, Senhor, nunca é como estar presentes, a gente ver a fisionomia de cada irmão, perceber, Senhor, o sentido quebrantado de cada coração e ver, Senhor, essa igualdade quando nós estamos orando, quando nós estamos cantando, nós estamos celebrando, Senhor, um culto de adoração, de louvor, de gratidão ao Deus eterno, todo-poderoso. Como nós cantamos, o Senhor é muito grandioso, o Senhor é muito poderoso. Nós não entendemos muita coisa, Senhor, não entendemos mesmo, e gostaríamos de entender, mas não temos essa capacidade. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é que está no controle de tudo, e nós, Senhor, nos quebrantamos diante da Tua majestade e, Senhor, envolvemos Cristo Jesus como nosso Salvador, para que o Senhor possa estar recebendo o louvor, a honra e a glória em todo momento de nossas vidas. Embora nós oramos, nós nos quebrantamos diante do Senhor, em nossa casa, no trabalho, nas nossas atividades do dia, como todos os irmãos aqui presentes, mas fazendo pessoalmente, Senhor, presencial, como nós estamos aqui, parece para nós, para o nosso coração, é a outra maneira, Senhor, mais direta, mais objetiva de alcançar os céus com a nossa oração de intercessão, oração de louvor, oração de gratidão. E gratidão, Senhor, por esse momento, e gratidão, Senhor, porque o nosso pastor está comemorando, Senhor, 33 anos de vida de casado. Eu já sei muito bem o que é isso, Senhor, e nós queremos estar honrando o Senhor por essa data, por esse momento tão feliz desse casal. A família está aumentando, conforme nós sabemos, a netinha também está completando um ano também. E, Senhor, e essa família toda merece do Senhor a vossa proteção, a vossa misericórdia, a vossa orientação. Há muitos momentos que nós orávamos juntos, há muita situação que precisa ser resolvida, Senhor, mas além do nosso louvor e gratidão por esse momento, por esse fato tão auspicioso que nós estamos comemorando, nós suplicamos a Tua bênção, Senhor, para a vida deles, o novo empreendimento que eles vão estar envolvidos agora, com a mudança, com essa transformação de ambiente, vindo aqui para a igreja, e que a igreja possa estar recebendo os nossos irmãos com coração quebrantado, com oração, com intercessão e com louvor ao Senhor. Graças a Deus as coisas estão caminhando. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia a todo momento. Todos nós aqui presentes unimos nessa visão de buscar a misericórdia do Senhor enquanto é tempo, porque esse mundo é muito mal, muito difícil de entender. Só mesmo a misericórdia do Senhor em Cristo Jesus pode nos sustentar, pode nos segurar. E terminamos a oração, Senhor, suplicando novamente: abençoe o pastor, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe sua neta, abençoe os seus projetos para a nossa igreja, abençoe seus projetos particulares. E tudo seja feito, Senhor, na vida dele, na vida do casal, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Antônio. Quero aproveitar só para lembrar você, meu querido, que na quarta-feira nós temos o nosso culto presencial e provavelmente nós devemos fazer lá em cima, porque na quarta é um grupo ainda mais reduzido e aí nós devemos estar usando lá em cima. E nós estamos estudando, a liderança está debatendo, está conversando sobre o assunto, de repente nós voltarmos para o domingo também, lá em cima.
Mas esse é o ponto que ainda a gente não está ainda fechado, mas estamos fechados sim no assunto de voltarmos domingo de manhã, às 9 horas da manhã, e isso me parece ser uma coisa que está de comum acordo, de nós voltarmos às 9 da manhã e às 18 horas. Então os irmãos lembram como era no mês de janeiro e fevereiro desse ano. Vamos voltar ao modelo de janeiro e fevereiro. Nosso culto às 9 até às 9h30, 9h40 máximo. Aí entramos na escola bíblica e depois nós terminamos a escola bíblica às 10h30. E aí o irmão pode ir para casa na parte da manhã. E depois à noite às 18 horas. E nós vamos continuar conversando, estudando sobre isso. Mas queremos insistir muito com os irmãos, de que o irmão não substitua o culto presencial pelo culto online ou live. Se você estiver habituado ou estiver se satisfazendo como um culto por live, você deve começar a analisar muito bem e pensar bastante sobre isso e orar inclusive sobre isso, porque eu quero incentivar você a você pensar que nós precisamos ter um cuidado de não estarmos caindo dentro de uma vala, eu diria, de uma vala onde eu não preciso estar presente. Eu estou em casa, mas eu estou ouvindo, eu ouço mensagem, ouve mensagem, mas o telefone lá está tocando, o filho está falando, alguém está chamando, e aí o culto vai acontecendo e eu não entendi, não ouvi, e a gente dispersa, a gente quebra. Aqui mesmo, nesse ambiente, qualquer barulho, qualquer distração, qualquer pessoa levanta aqui e vai para o banheiro, é um motivo de distraí-lo, e você perder o feeling, perder a atenção, e nós, na verdade, o culto ele deve ser integral, ele não é só ouvir a palavra. O culto não é você estar presente e ofertar, ou então estar aqui para cantar. Não, o culto é seu coração com Deus, sua vida associada com Deus dentro do que você vive na sua casa, no seu trabalho, o que você está fazendo quanto às suas finanças, o que você está fazendo quanto às suas convicções políticas. Tudo isso é culto. O resto não é culto. É um monte de coisa picada na sua vida. Culto é tudo aquilo que está somado, e isso tudo eu devo a meu Deus. Eu presto a Ele. Eu estou adorando a Ele. E toda a nossa vida, como um todo, faz parte. Por isso é importante eu e você pensarmos, avaliarmos isso. Outra coisa importante que eu quero falar para essa semana é que tudo está crendo que nós, até sexta-feira, vamos ter concluído a parte aqui em cima. No sábado a gente deve fazer uma limpeza adequada para podermos, e depois no domingo pela manhã, eu vou mandar pessoalmente para você, lembrando você, avisando você mais acertadamente. No domingo pela manhã, no mínimo assim, venha uma meia horinha ou 20 minutos antes, no domingo pela manhã, fresquinho ainda, de nós subirmos lá, e nós vamos ter um momento de dedicação, de consagração, de gratidão a Deus. Um momento aqui em cima de todos os irmãos que vierem, venha com a sua máscara, não tem problema nenhum. Você pode falar, mas eu tive Covid. Eu talvez tive, você nem sabe. Talvez eu tive já. Talvez você já teve. Você teve, e você nem sabe que você teve. Passou por você que nem uma gripinha apareceu. Tá bom? Aí eu tenho que concordar com a voz do presidente que diz, para mim não vai passar de uma gripinha. E não vai mesmo. Para outro não, para outro vai ser complicado, para a maioria não. Então, o que acontece? Venha, meu querido, nós vamos dedicar, e na segunda-feira, nós vamos já começar a mudar para cá. Já vamos
fazer todo o possível para a gente poder vir e nos alojarmos aqui, porque nós precisamos sair fora lá do aluguel, que está contando diariamente R$53 por dia. O dia do aluguel ali na casa, 53. Então eu não quero esses 53, eu quero sair de lá, eu quero vir embora para cá para podermos nos livrar disso. Então eu estou falando isso porque são tudo informações devidamente já tratadas, conversadas com o proprietário da casa, tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo correto. E aí a gente está caminhando nesse sentido. Eu peço aos irmãos que os irmãos façam todo o seu esforço. Claro que a gente está tentando chegar ao ponto onde os recursos sejam suficientes para dar o final aqui em cima, pelo menos uma parte que aceite nossa entrada lá. Tem outras coisas por fazer, mas vão ficar para depois. E assim por diante. Aqui fora também tinha umas coisas para fazer e a gente vai caminhar conforme o que Deus nos dá os recursos para fazermos isso. De modo que se você sentir no coração o desejo de falar, eu quero ofertar, eu posso ajudar aqui, nós gostaríamos de poder contar com a sua ajuda. Se o irmão quiser, pode procurar aqui ao final, marcar o seu nome ou fazer algo assim. Pode procurar a gente pessoalmente, como você quiser. Fique bem à vontade. Nós vamos nesse instante cantarmos Hoje é Tempo de Louvar a Deus. E nos preparando já para ouvirmos a mensagem, a palavra de Deus. Enquanto cantamos, nós estaremos também ofertando. E eu quero pedir ao irmão que, se o irmão estiver preparado, com o seu dízimo ou sua oferta, o irmão pode já procurar e pode vir aqui ao gasofilácio fazer enquanto nós estamos cantando. Vamos ficar em pé, Rogério vai nos conduzir. Vamos colocar em pé? Estaremos cantando esse cântico enquanto entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Começo novamente. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar,
Pode sentar, meu irmão. Não sei se você consegue ouvir bem, o som chega bem aí, porque as caixas, elas derramam, elas despejam o som numa posição que ela tem que chegar até você bem direitinho, né? Para que você possa ouvir as coisas aqui um pouco eco, mas a gente tenta sempre fazer o melhor possível. Eu quero convidar você a abrir o texto de Atos capítulo 20. Pode abrir sua Bíblia ou ligar seu celular. Pode ligar sua Bíblia. Hoje nós temos Bíblias que nós ligamos. Nós podemos fazer algo que ninguém imaginava, que dentro desse céu microcomputador que você tem aí, cabem dezenas, para não dizer centenas de versões de Bíblia que você não imagina, de todas as línguas, de todas as traduções que você quiser, você pode ter aí em suas mãos. Não foi assim no tempo do apóstolo Paulo. Ele não tinha o Novo Testamento, estava sendo escrito o Novo Testamento. Ele tinha os pergaminhos, mas ele não tinha a Bíblia como você tem, completa na sua mão. E a Bíblia não vai ter mais nenhuma palavra a ser revelada, nenhuma frase, nenhum texto, nenhum versículo mais, e também não suprimir nenhuma vírgula, nenhum acento, nada. A palavra de Deus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque tudo que está escrito vai cumprir-se. E a palavra de Deus, ela é efetivamente digna de toda a nossa aceitação, de toda a nossa confiança, e de toda do nosso consolo, e de toda a nossa força. E aí não se afaste da palavra de Deus, não se afaste. Se você se afastar por causa da pandemia, e aí você fica distante da palavra. Eu estava mostrando hoje para um irmão aqui da igreja, dizendo para ele, veja que eu tenho feito a manutenção da minha vida espiritual, fazendo a minha leitura diária, sem falar do devocional, sem falar do estudo, sem falar da leitura, sem falar da oração. Estou fazendo isso desde 1º de janeiro. E entrou a pandemia, e eu marquei 20 de março. Estamos vivendo o momento mais crítico. Não sabemos quando termina. E hoje já estou lá no dia 13 de setembro, obviamente, e caminhando para esse último quadrimestre para encerrar a leitura da Bíblia toda. Lendo a Bíblia toda, mas dentro daquela sequência, se você está fazendo, Deus o abençoe. Parabéns por você estar acompanhando. Eu quero ler de Atos 20, 1 a 16. E nós estamos na sequência do que nós vínhamos já no domingo retrasado, vivenciando com Paulo. E, obviamente, somos amigos, somos sua equipe. Nunca Paulo esteve sozinho. Eu quero lembrar você que Paulo, esse gigante da fé, tá bom? Um homem que ele tem uma envergadura na sua vida cristã que está em falta hoje. Falta essa envergadura cristã de Paulo. Um homem que ele mesmo, nas suas palavras, ele diz o seguinte: olha, eu não me acovardo diante de nenhuma situação. Eu vou falar de Cristo, mesmo que isto custe a minha vida. Eu não vou deixar de falar. Nós vemos que por muito pouco nós não compartilhamos de Jesus. Não compartilhamos. Por muito menos. Eu diria vergonha. Vergonha. Eu não vou falar de Jesus. Essa semana eu estive com uma funcionária num comércio de Atibaia.
E na hora que estava lá, todo mundo, né, com máscara, todo mundo com medo, não tinha ninguém. O funcionário terminou de fazer o serviço no carro, eu fui fazer o pagamento e a senhora do caixa, eu me dirigindo, falando, olha, vou fazer o pagamento disso. E eu falei, que situação nós estamos vivendo? Comecei a falar e ela me disse... Ela estava lendo aqui na minha máscara, que é da Primeira Igreja Batista. Mas eu comecei a falar para ela de que nós vemos, e eu tenho visto, as pessoas pioraram. O comerciante piorou, o profissional piorou, o funcionário piorou, o trânsito piorou. Você notou isso ou não? Você notou isso? Você está notando que as pessoas ficaram pior depois nós não saímos de pandemia, mas você notou que as coisas pioraram? E sabe quem me falou isso? A própria caixa do mercado, aqui de Perdões, do supermercado. Ela disse, estamos vivendo, eu nunca pensei que a população fosse se tornar pior. As coisas pioraram. E talvez a gente tenha que dizer, será que a igreja piorou? A igreja piorou. Em vez de melhorar, piorou. Ficou mais difícil, mais complicado. O que está acontecendo? Isso, falando com aquela senhora, ela ainda me soltou o seguinte. Ela disse assim, eu já passei por muitas igrejas, decepcionada por todas que eu passei. E principalmente decepcionada com os líderes dessas igrejas. Olha só, hoje eu sou uma pessoa sem igreja. Aí eu disse para ela, você me permitiria lhe enviar a mensagem do bom dia? Um devocional para todo dia. E aí passei a mandar, naquele dia, mandei para ela. Ela me deu o cartão, pode mandar, eu quero. Todo dia ela põe a mão assim, em oração, e disse, muito obrigado. Todo dia. Eu sei que existe muita gente que está decepcionado, muito decepcionado. Não com Paulo, que nós vamos ver aqui, porque Paulo não decepcionou. Paulo não decepcionou. Olha só, Atos 20, 1 a 16. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, e que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. E descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse:
Não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, havendo ele ir por terra. Devendo ele ir por terra. E quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. E dali navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Até aqui, que Deus abençoe. Pai, nós pedimos por tua palavra e pedimos que teu Santo Espírito, ele torne a palavra falada por boca humana como palavra divina ao coração. Nós só podemos falar aos ouvidos, mas o Senhor pode falar ao coração. Portanto, que o Senhor nos alcance assim, pois oramos em teu nome. Amém. Amém. Eu queria pedir, Rogério, se você consegue localizar aquilo que você me salvou, ou está ali, a terceira viagem missionária de Paulo aqui, você consegue jogar para mim? Irmãos, é muito interessante que Paulo, depois daquele tumulto, você lembra que lá em Éfeso aconteceu um tumulto provocado por um homem chamado Demétrio, que ele reuniu a cidade, 25 mil pessoas, num teatro, e ele estava imbuído no propósito de jogar a cidade contra Paulo, contra Gaio, contra Aristarco, eliminar esses companheiros de Paulo, eliminar, na verdade, os pregadores dessa mensagem que pregava o quê? Pregava a respeito de Jesus, que pregava a respeito das boas novas. Olha que coisa interessante. Deixa eu dizer um negócio para você. Toda vez que você estiver falando de algo que é do reino, das boas novas, isso vai incomodar a pessoa, vai incomodar a cidade, vai incomodar a sua família. Você tem um parente seu, você tem um familiar seu que não segue a Cristo, começa a falar de Jesus para ele, para ver que inimigo que ele vai virar seu. Pode ser seu pai e sua mãe. Pode ser alguém muito vincado com você. Mas se você começar a falar, ele vai se virar contra você. E ele não vai respeitar. Ah, mas não, você é meu filho, eu sou seu pai. Que é nada. Esse laço, esse elo vai ficar fragilizado diante do quê? Da pregação das boas novas. Se você pregar, se você falar, se você simplesmente falar. E nós sabemos que lá em Éfeso aconteceu um baita de um tumulto. E até os judeus estavam incitando um tal de Alexandre, dizendo para ele, vai lá, diga para eles, diga para a multidão que nós também não concordamos com o que Paulo está pregando. Mas é interessante que no meio disso a multidão não quis saber de ouvir ninguém, a multidão só gritava, dizendo que Diana é a nossa deusa aqui do templo de Diana. Não é? Então é interessante que, na verdade, o prefeito da cidade, o homem mais importante lá dessa colônia romana, na verdade, esse homem, ele toma a palavra e ele apela à multidão, apaziguando a multidão, dizendo para ela que deveriam procurar a justiça, o fórum legal,
e acionar os juízes e o fórum legal e dizer, acusando Paulo e os seus companheiros, em vez de quererem simplesmente fazer algo aqui em justiça com as próprias mãos, como era o caso da ideia de Demétrio. É isso que ele queria. E na verdade, ele não estava simplesmente preocupado com aquele paganismo da deusa Diana. Não. Na verdade, ele pensava no seu bolso, no prejuízo que ele estava ganhando, porque ele era artífice e ele fazia os nichos do templo de Diana. E todo turista que chegava, ele queria lá, ele e os outros, vender os nichos, para que as pessoas, eles fizessem dinheiro e assim eles viviam. E terminado esse grande, vamos dizer, tumulto, olha o que Paulo fez. Paulo não saiu de Éfeso, assim, escondidinho, de madrugada, noite, de manhãzinha, fugindo pela porta, indo embora da cidade. Não. Olha o que diz o texto. E Paulo, ele se despede dos discípulos. Interessante. Ele despede deles, confortando, fazendo a coisa de forma certa. Interessante que ele não teve uma atitude que talvez qualquer pessoa estaria fugindo a uma responsabilidade, e ele não tinha medo. Paulo, ele tinha um coração de pastor. Paulo era zeloso. Ele não permitiu, ele não saiu de lá sem se reunir com seus filhos espirituais e aconselhá-los, encorajá-los. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós temos irmãos mais novos na fé aqui no nosso meio. Você talvez pode dizer, eu tenho muitos anos de vida cristã. É preciso, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos nos aproximar das pessoas e precisamos servir-lhes de conselheiros. Nós precisamos dizer para eles, acalme-se, fique tranquilo, aconselha. Conforta as pessoas, anima as pessoas, não fuja, não deixe, não abandone um posto que nós precisamos ocupar, porque nós temos irmãos aqui do nosso meio que estão aqui conosco, que estão atravessando uma tempestade muito grande. Eles estão atravessando tempestades, outros irmãos estão atravessando desemprego, tem outros irmãos atravessando talvez lutas grandes, e aí o que falta é alguém, sempre ter aquele alguém que chega ali, um Paulo, que chega aconselhando e dizendo, eu quero confortar você, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e vocês vão vencer. Isso são palavras de Jesus. Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições e vamos ter dificuldades. E nós cremos de que essa situação que nós estamos vivendo, ela não é algo que foge ao controle da mão de Deus. Nós vivemos aquilo que Deus está no controle. Mas veja bem, e aí Paulo parte para a Macedônia. E é interessante que Paulo vai para a Macedônia com que propósito? Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Paulo dirige-se então para a Grécia. Verso 3, onde Paulo demorou 3 meses. E havia ali uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando ele estava para embarcar em rumo à Síria. E ele determinou voltar para a Macedônia por terra, a pé, e não ir pelo mar, porque os judeus queriam eliminar Paulo. Provavelmente, os judeus estavam pensando o seguinte, nós vamos parar esse homem. E sabe o que nós vamos parar? A hora que a embarcação estiver lá bem alto mar, e aí ninguém está vendo de noite, sabe o que nós vamos fazer? Adivinha. Muito fácil.
A gente amarra Paulo e aí a gente joga Paulo fora do barco. Ai, que boa! Eliminamos o problema. Muito simples. Amarra o homem, ele não vai nadar e ele não é peixe, ele vai afogar. Acabou. Joga ele no mar, ora. E olha como é que o Espírito de Deus faz. Alguma coisa, sempre a verdade vai vir. Olha só. E Paulo estava 3 meses lá na Grécia. Mas não, como isso? Onde isso, né? É interessante, meus irmãos, quando Paulo está lá na Macedônia e na Grécia, as igrejas, olha aqui quais as igrejas que Paulo plantou na Macedônia: Filipos, Tessalônica, Bereia. São cidades por onde Paulo foi passando e plantando igreja, e em seguida foi para Corinto, que é a província da Caia na Grécia. E tudo isso Paulo fez por terra, porque ele, por mar, havia essa dada proposta. Eu quero lembrar a você que essas igrejas, sabe o que elas estavam fazendo? Essas igrejas estavam, na verdade, levantando uma oferta para ser juntada com a oferta de todas as outras igrejas, dessas que eu estou falando aqui na Macedônia e também na Caia. E essas ofertas seriam levadas, portanto, para Jerusalém, para os irmãos pobres lá em Jerusalém. E Paulo estava indo para Jerusalém. É para lá que ele estava se dirigindo. Mas enquanto ia, e não sozinho, Paulo nunca ficou andando sozinho. Sempre Paulo estava na companhia de alguém. Sempre tinham alguns dos discípulos, alguns dos outros caminhando junto com Paulo. Mas interessante, irmãos, nós temos vários relatos que Paulo, ele escreve exatamente a segunda carta aos Coríntios. Ele faz menção desse momento aqui, dessa situação, porque na verdade Paulo estava querendo muito ter um encontro com um homem chamado Tito. Ele queria se encontrar com Tito. Por quê? Porque ele queria falar para Tito da situação lá da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava com problemas e ele queria explicar a situação para Tito sobre Corinto. Porque para lá é que Paulo queria que Tito seguisse para Corinto. E Paulo envia Tito para lá. É interessante que Paulo, então, ele viaja para Corinto, onde ele passou 3 escreve a carta aos Romanos. E ali, onde obviamente Paulo está mencionando que recolheu os donativos que seriam enviados para os santos que estão em dificuldade lá em Jerusalém. E é interessante, irmãos, porque essas igrejas aqui na Macedônia eram igrejas compostas por gentios. E como é que um gentio agora vai voluntariamente, assim, de coração, ofertar? E essas ofertas que eram recolhidas nos cultos, no primeiro dia da semana, que era o dia do culto, você vai ver isso. E é interessante que são enviadas para os judeus. Gentio convertido, enviando oferta para judeu convertido.
O Evangelho, irmãos, ele derruba todas as barreiras preconceituosas das tradições culturais, das tradições que nos afastam das pessoas. O Evangelho derruba todas as barreiras. Por isso é preciso dizer aqui, meus irmãos, com muito zelo, com muito cuidado. Meus irmãos, o Evangelho, ele está acima da sua cultura. O Evangelho está acima do ensino dos seus pais. E eu tenho pessoas que muitas vezes disseram para mim assim, em diversos anos de ministério, eles disseram assim: pastor, o meu avô pertencia a esta igreja, meus pais e eu vou morrer nessa religião. Ignorou o Evangelho, ignorou a verdade da palavra de Deus que sobrepõe a tradição dos seus avós, dos seus pais, a tradição religiosa, a tradição cultural, sobrepõe, entende? E é interessante, meus irmãos, isso, eu vou estar mostrando daí para os irmãos onde Paulo está ali, ó, tá vendo Corinto? Exatamente, lá naquele cantinho, é lá que Paulo está, Grécia, Corinto. E é interessante, meus irmãos, que quando a gente está olhando para essa viagem, obrigado, eu quero, no meio, beleza. Quando você está olhando aqui, ó, Corinto, Paulo está aqui. Lembra que Paulo estava aqui em Éfeso, e Paulo foi de Éfeso aqui para Corinto. A intenção dele era, tá vendo, aqui é Macedônia, todas essas igrejas que Paulo plantou. E você tem a Ásia aqui, ó, aqui é a Ásia. E quando Paulo estava pensando, aqui de Corinto, pegar uma embarcação e viajar para a Síria, ir por mar. Não, na verdade, ele não vai por mar não, os judeus vão ter um plano de matar você. E aí Paulo, ele decide ir por terra, então ele volta para aqui. Ele vai por terra, ele vai a pé. Ele não quer seguir. Então, só para você ter uma ideia, onde que nós estamos quando ele está falando. E foi aqui de Corinto que Paulo escreve a carta para a igreja lá de Roma. E Paulo nunca tinha ido para Roma. Aliás, Paulo tinha o desejo de ir para Roma. E Deus vai mandar ele para lá sim. Mas ele não vai de primeira classe. Paulo vai de prisioneiro para Roma. Já que você quer ir para Roma, você vai. E eu quero que você vá. Para que você testemunhe para as autoridades políticas. Olha, e religiosas. Meus irmãos, que coisa interessante. Paulo queria ir para Jerusalém, obviamente. E você vai ter Jerusalém aqui, ó. Aqui é Jerusalém. Você tem Antioquia aqui, Antioquia da Síria. E Jerusalém está aqui. E Paulo, sabe... Desculpa, Jerusalém está aqui embaixo. Eu não estou conseguindo ver de perto. Aqui está Jerusalém. A primeira igreja plantada por Paulo está aqui em Jerusalém. A segunda igreja, Antioquia da Síria. Aí depois, Paulo foi para esse lado. A igreja mais importante para Paulo era Éfeso. Porque nessa igreja espalhou-se o evangelho por toda a Ásia. Toda a Ásia. E veja bem a importância de quando você está falando e lendo aqui no livro de Atos, mostrando como foi importante que o evangelho daqui se espalhasse e entrasse na Europa. E daí, porque ali já é Europa já. Aí vai embora e aí chegou até nós aqui na América do Sul. Então é interessante, irmãos, só para você poder ter a sua ideia. Em Romanos 15, 25, 26, Romanos 15, se você quiser olhar comigo, verso 5, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus,
devem também servi-los com bens materiais. Verso 27 de Romanos 15. Romanos 15, 25, 26, 27. Olha, irmãos, Paulo está justamente explicando, quando ele estava aqui em Corinto, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, olha o que ele está dizendo, que todas essas igrejas, esses irmãos gentios aqui, mandando oferta para os irmãos pobres aqui de Jerusalém, necessitados, porque eles se sentiam o quê? Devedores àqueles irmãos necessitados. E aí, interessante que tem outros textos que eu não quero ler por causa do nosso tempo, mas que fez Paulo, na verdade, então ele viajou de volta pela Macedônia e depois da Páscoa navegou. Veja o texto, verso 6 de Atos 20, tá? Interessante que Paulo foi acompanhado no verso 4 por Sótrapo, por Aristarco e segundo, foi acompanhado por Gaio, por Timóteo, Tíquico e Trófimo, e tem um nome que não aparece aqui, porque aparece num modo diferente. Ele sempre vai aparecer numa das pessoas da conjugação dizendo nós. E toda vez que ele está mencionando isso, o autor que está escrevendo é Lucas. E Lucas está dizendo, e nós fomos, e nós, lá no verso 13, pode ver aqui, ó, é Atos 20, 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos. Nós, quem nós? Lucas e essa turma toda aí. Embarcamos e fomos. Isso aparece diversas vezes quando ele está mencionando, sempre se colocando junto com essa equipe. Paulo tinha uma equipe. E essa equipe realmente tinha o objetivo de proteger Paulo e guardar a oferta. Porque a oferta poderia ser roubada e não chegar aqui em Jerusalém. E na verdade Paulo, ele precisava de ser apoiado e também a oferta ser conduzida até as mãos de quem precisava. Interessante que Paulo ele então mudou o seu roteiro de viagem, dada aquela conspiração que havia por conta dos judeus que estavam tentando eliminar e acabar com Paulo, mas Deus, cuidando de toda essa história, não permitiu que isso acontecesse. Não permitiu. Muito bem. Só que quando Paulo chega à cidade de Troade, e aí nós estamos olhando exatamente ali no verso 7, e no dia 1º da semana, verso 7 de Atos 20, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Interessante que quando Paulo partiu de Filipos, e depois de 5 dias de viagem, Paulo chega a Troade, onde os seus amigos já o esperavam. E aí Paulo visita Troade na sua segunda viagem missionária, só lembrando você, mas Paulo não havia pregado lá ainda, nenhuma vez. Está lá em Atos 16, 8. Nessa cidade de Troade, Paulo planta uma igreja, mas não teve oportunidade de pregar lá. Muito pelo contrário, ele segue viagem para a sua terceira viagem missionária. Está aqui Paulo agora pregando. E durante essa viagem, essa igreja que Paulo fundou, agora Paulo permanece uma semana aqui. E como o navio onde os amigos de Paulo deveriam embarcar zarparia na segunda-feira, no dia seguinte, sabe o que Paulo fez? Estando a igreja reunida no cenáculo no domingo, Paulo participa com aquela igreja, fazendo uma exposição bíblica, exortando aqueles irmãos e também celebrando a ceia. Interessante. Paulo está ali exortando aqueles irmãos. É preciso entender uma coisa. Paulo já sabia, Paulo tinha consciência do seguinte, de que ele agora estava indo para Jerusalém. Quando ele chegasse em Jerusalém, Paulo, o Espírito Santo já estava avisando ele.
Paulo, quando você te espera prisões e tribulações, é isso que te espera. Quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é preso. E quando ele é preso, então nós vamos acompanhar aí na sequência, e do capítulo 21, você vai ver daí para diante, ele é preso, ele se defende, ele é levado para Roma, onde Paulo fica preso, depois de 2 anos solto, depois preso e executado pelas mãos do imperador Nero. Mas irmãos, é interessante, essa passagem por Troade, Paulo não ia voltar mais para Troade, ele aproveita o tempo que ele tem. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Nós não sabemos. Eu não sei quanto tempo, nem você sabe quanto tempo temos para estarmos aqui. Nesse mundo, nessa cidade, no seu emprego, nessa igreja, na sua vizinhança ou com a sua família. Você não sabe quanto tempo você tem. Mas o tempo que você tem e eu tenho, temos de aproveitá-lo para compartilharmos e exortarmos. Interessante, Paulo não ficou consolando a igreja, não. Sabe o que Paulo fez? Exortou aqueles irmãos. E sabe o que é exortar? Exortar a ideia de talvez bronquear, dar um puxão de orelha em alguma coisa, ensinar isso, falar aquilo e ser bastante firme, seguro sobre aquilo que é a vida cristã. Olha que coisa interessante, irmãos. 3 verdades eu quero tirar com você aqui. Primeiro delas, o primeiro lugar, o culto na igreja de Troade, versos 7 e 8. E aí diz o seguinte, que aquele lugar ali, eu já li o verso 7, Paulo está celebrando o culto, a ceia, porque no dia seguinte ele ia fazer a sua viagem, já ia pegar o barco, já ia seguir, e exortou, prolongou o discurso até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Versos 7 e 8. É interessante, meus irmãos, que o primeiro dia da semana, o domingo, ele passou a ser chamado Dia do Senhor. Pois foi nesse dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Foi nesse dia. Não é o 7º dia. Mas lá na lei não está falando para guardar o 7º dia. Está sendo celebrado o culto, olha só, no nascedouro da igreja. Na igreja de Troade, em todas as outras igrejas, primeiro dia de semana. Não é 7º dia. Me desculpa, quem pensa que o adventismo na guarda do sábado está na lei, então tem que ser guardado. Não, senhor, a igreja nasceu guardando o primeiro dia da semana. E o primeiro dia é dia do Senhor, domingo. Isso, há quem diga, Constantino, no 4º século, ele que determinou que fosse guardado domingo. Mentira. Quem falou para quem estava guardando domingo foi no 1º século, não foi no 4º com Constantino. Foi no 1º, a igreja guardava o primeiro dia de semana. Está aqui. Conteste a palavra de Deus. Olha a verdade. É interessante, as pessoas ficam confabulando, falando coisas. Não é isso que diz. É preciso atentarmos para isso. É interessante, irmãos. Essa é a primeira referência de um culto de domingo no Novo Testamento. Aqui. Sublinhe isso, marque lá embaixo, rodapé de sua Bíblia. Primeira referência no Novo Testamento falando do culto no primeiro dia da semana, no domingo. Está aqui na igreja de Troade. Portanto, é uma evidência, na verdade, inequívoca, mas primitiva, de que nós temos uma prática cristã de nos reunirmos para adoração no domingo. E nesse culto, houve, sabe, exposição da palavra, ministração da ceia, edificação. E é interessante,
O culto da palavra, o culto da mesa. E Paulo exorta, e exorta, e exorta esses irmãos. E a exortação de Paulo, ela não foi curta, não, foi longa. É interessante, meus irmãos, que foi tão longa que aconteceu uma tragédia. Segunda lição que a gente tira. Uma tragédia na igreja de Troade. Naquela noite, Paulo estava exortando a igreja, e já era meia-noite, e um jovem chamado Eutico, estava sentado à janela e, tendo adormecido profundamente, caiu do terceiro andar e sofreu morte imediata. E Paulo então desce, e ele se inclina sobre aquele rapaz e trouxe de volta a vida. E subiu de novo ao cenáculo e celebrou a ceia. E falou à igreja até romper do dia. Interessante. Está aí no verso 9. Desse jovem que caiu da janela. Verso 9 do capítulo 20. Esse episódio nos dá 3 lições que eu e você não podemos esquecer. Primeira, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. A janela oferece muitas distrações. Ficar à janela é ter a atenção dividida e o coração distraído por muitas coisas. Eutico era um jovem da igreja. E ele não abriu mão de estar reunido com seus irmãos na fé, mas ficou à janela. A janela parecia um lugar arejado. Um lugar arejado. Interessante, né? E colorido, que oferecia muitas distrações. Mas sabe uma coisa? Não é um lugar seguro para estar. Foi o palco da queda desse moço, para não dizer o lugar por onde esse moço encontra a morte. A janela. A segunda lição que nos dá, olhando para o verso 9, é que a janela é um lugar que divide o coração das pessoas. Eutico, ele estava no cenáculo, mas seus olhos também estavam voltados lá para o mundo. Eutico, eu estou no culto, mas a minha mente está lá fora. É possível você estar aqui, mas seu coração está ali. É possível você estar aqui, e o seu coração está aqui no celular aqui. É possível eu estar aqui no culto, mas eu estou pensando o que eu vou fazer depois do culto. E onde eu vou essa semana? É possível. É interessante que a janela, ela roubava a sua atenção, distraía o coração de Eutico e amortecia o seu apetite pelas coisas de Deus. E ele estava amortecido, ele estava já meio, não estava sentindo, não estava percebendo aquilo. É a mesma coisa eu poderia dizer aqui agora. Você está aqui comigo, irmão? Você está aqui ligado ao que nós estamos falando? Você está no texto aqui comigo? Ou tua mente está vagando? Você está na janela. Você pode cair da janela. Talvez não a janela física, mas a janela espiritual. Você vai cair. Eu fiquei lá, eu ouvi, mas eu não sei, eu não entendi. Não percebi. Olha que coisa interessante. Eutico caiu da janela porque não estava totalmente focado no que acontecia dentro do cenáculo. Porque Paulo estava exortando, Paulo estava falando. Pastor, o senhor vai concordar comigo? Experimenta ficar sentado na janela. Das 7 e 8 da noite até meia-noite. E o pregador, chamado Paulo, prega, exorta, ensina. E não celebra essa ceia. E a ceia ficou para a madrugada. E você entende isso? Eu entendo o texto aqui, lendo. E é interessante. Você vai falar, mas pastor, também eu vou te falar. Pode ser Billy Graham falando. Paulo falando. Ninguém vai aguentar. Não, mas o povo estava aguentando sim.
O Paulo está aguentando. Quem não aguentou foi o Tico. E o Tico não aguentou. E o Tico foi interessante. Dominado pelo sono e caiu. Caiu da janela. Terceira lição. A janela também é um lugar de quedas perigosas. Interessante. Quem cai de uma janela cai para fora, nunca cai para dentro. Notou isso? O indivíduo caiu para fora. Por que você não cai para dentro? Eutico, ele caiu do 3º andar e morreu. Sua queda foi uma tragédia. As janelas hoje, meus irmãos, são mais coloridas, são muito mais atraentes, muito mais numerosas e espaçosas. Os jovens encontram a janela por todos os lados. O mundo virtual traz uma janela tão perigosa, está na mão do jovem, de adolescente e de criança. Tem criança na janela virtual de um celular. Ai, que medo que me dá isso, irmãos. O que seu filho, sua filha está vendo? Pornografia. Sem ser um jovem, talvez um adulto, um casado, uma moça, um jovem, vendo pornografia. Está vendo filmes de séries, e hoje tem muito, você pode assistir, é uma janela, e você pode cair. Você pode cair dessa janela. E a queda vai ser muito perigosa. E essa queda, meus irmãos, desse mundo virtual, escancarado, sedutor, diante dos olhos divididos dos jovens crentes. É uma coisa muito interessante, irmãos, isso. Porque quando a gente está falando isso, eu queria que você fizesse uma vasculhada no seu coração. Você esteve essa semana visitando alguma janela? Você olhou por alguma janela? Meu irmão, isso é um perigo. Pode ser que você já até caiu. O grande problema é que essa queda ela pode ser mortal. Antes de vir aqui para Urubici, irmãos, eu tive que tratar um pastor. E esse pastor era minha ovelha lá em Urubici. Ele era funcionário de um hotel na cidade. E esse pastor, ele na verdade não era um cara que me ajudava não, ele não somava não. Mas aí a gente vai descobrir por quê. Mas ele era membro da igreja, ele estava lá. E ele trabalhava no hotel, o maior hotel da cidade. E um dia ele foi rastreado, o que ele fazia, porque ele foi contratado para ele ficar das 11 da noite até 7 da manhã, algo assim, para ele entrar e divulgar o hotel pelo Brasil, tentando vender pacotes, vender para turista. Mas ele chamaram o pessoal lá da internet e falaram, dá uma vasculhada para onde ele está. E o pastor estava a madrugada toda em pornografia. Madrugada toda. E aí imagine o que eu vou fazer. Como é que eu vou confrontar esse camarada? Ele é pastor também. Aí eu falei com os líderes da igreja. Eu falei, olha, eu chamei esse pastor, ele vai vir aqui. E nós vamos ter que confrontar, porque o problema dele é esse. Uma choradeira lá na reunião. Porque daí, eu falei, a sua esposa, sabe, veio para a reunião, nós confrontamos. E aí, dado todo o que tinha que ser feito, confrontado esse problema do pecado dele, eu falei, sua esposa sabe? Não, então você vai contar para ela. Essa é a primeira responsabilidade sua. Processo seu de tratar você vai dizer para sua esposa. Ela vai ter que ajudar você a trabalhar seu coração.
Segunda coisa, eu dei alguns livros para ele ler. E terceira coisa, marquei encontro semanal com ele, para ele ter que trabalhar no coração dele, que ele não continuasse ligado com isso. Ele foi demitido do hotel. Ele perdeu o emprego. Porque o hotel disse, nós não pagamos para você ficar vendo pornografia. Pagamos no hotel para você trabalhar. Interessante, irmãos, que ele caiu da janela. Ele estava lá na janela, homem. E ele é casado, filhos. O filho é pastor. Mas veja bem, irmãos, que situação. Meus irmãos, nós não podemos ficar divididos. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós não podemos ficar com o nosso coração dividido. Não podemos ter um pé na igreja e um outro no mundo. Nós não podemos ser amigos do mundo e ao mesmo tempo amigos de Deus. Não vai dar certo. Sabe por que tem pessoas, meus irmãos, estão caindo. Nós temos gente que está caindo. A pandemia mostrou uma coisa. As pessoas caem. Estão caindo. Tem gente que está caindo assim, a gente está vendo. E eu jamais imaginaria que a política seria um outro lugar de uma janela política. O indivíduo caiu na janela política. Porque ele está defendendo uma ideologia antibíblica. Ele vai cair. É uma questão de tempo, é só esperar. Ele vai cair. Porque ninguém fica na janela. Seu coração está dividido. Ou você serve a Deus, ou você vai amar o mundo. E se você amar o mundo, você é inimigo de Deus. Não dá para andar com os dois juntos. Ou eu estou aqui, ou eu estou ali. Onde você está? Tico, estava na janela do cenáculo. Mas os seus olhos, seu coração estavam longe. E esse moço me cai da janela. A última lição desse ponto é que a janela é um lugar para ser abandonada. Quando Eutico caiu da janela, Paulo não gastou o resto da noite acusando os pais do jovem. Nem responsabilizou a congregação pela tragédia. Sabe por que ele caiu? Porque você, diácono, não está olhando. A culpa é do diácono agora. Oh pai, mãe, seu filho caiu porque você não ensinou ele. Não é verdade. Paulo não fez isso. É interessante, Paulo desce lá de bruços sobre aquele fato, aquele moço. Nós temos registro no Antigo Testamento de 2 momentos que houve ressurreição. 2 pessoas morreram. É interessante, um caso lá com Elias e com Eliseu. Você lembra disso? É interessante que durante o ministério de Jesus, a filha de Jairo e a filha da viúva de Naim e Lázaro, nós temos 3 casos, 3 momentos que aconteceu. E nós temos aqui no livro de Atos o relato de Dorcas, lembra? Dorcas e Eutico. Que coisa! Interessante que após ressuscitar Eutico, Paulo subiu e continuou o culto. A igreja conduziu o rapaz vivo e sentiu-se grandemente confortada, diz ali no versículo 12. A igreja se sentiu confortada por ver que o moço estava vivo. Ficou confortada. Mas presta atenção. Certamente Eutico, ele não subiu e continuou dormindo na janela. Ele não voltou para a janela. Eutico aprendeu a lição. Ficar na janela é correr sérios riscos. É distrair o coração com coisas do mundo. É expor-se a quedas desastrosas. É flertar com a própria morte. Não basta que nossos jovens estejam na igreja. Eles precisam sair da janela. Não podem ficar na janela. Por isso, que ao culto continuar, olha que coisa interessante. No verso 10 e 12,
Descendo, porém, Paulo, e tendo feito aquilo, aconteceu toda essa situação, verso diante. Você nota uma coisa, a ressurreição de Tico foi apenas um interlúdio no meio de um culto, que era algo que era mais importante. Sabe o que a igreja fez? A igreja de Troade, ela interrompeu o culto, a sua vida interior em favor de um necessitado, um moço chamado Eutico. O culto parou, atenderam. E aí, o que deu? Às vezes, nós também precisamos, irmãos, dar uma certa atenção para coisas que estão acontecendo, irmãos. Temos que dar uma interrupção. Para mim, essa pandemia foi uma interrupção de Deus. A pandemia, Deus interrompeu algumas coisas que estavam acontecendo. Talvez muita gente na janela, dormindo na janela. E Deus deu uma interrompida. Parou. Houve uma situação aí, irmãos, que do meio desse frigir de ovos aqui, tem algumas coisas que vão acontecendo. E sabe o que? O milagre da ressurreição de Eutico causou um conforto na igreja, mas é interessante que a igreja, ela não ficou ali prestando e gritando, saíram às ruas gritando, e todo mundo dizendo, anunciando, um grande milagre. O moço morreu, mas Paulo foi lá e ele orou, ele fez algo e o moço levantou. É isso que aconteceria hoje. É verdade ou não? Mas sabe o que aconteceu? Não foi isso que aconteceu na igreja. O que aconteceu, meus irmãos, é que o milagre é tão pequeno da ressurreição de Eutico, diante da ressurreição dos mortos espirituais, que todos já experimentaram na igreja, e eles haviam nascido de novo, e eles estavam ali celebrando a vida, e eles estavam comendo o pão que trazia à memória o sacrifício de Cristo, e aquilo que Cristo fez, a ressurreição dos mortos, dos pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo ressuscitou e nós cremos nele, e nós nascemos de novo, nós ressuscitamos, nós somos livres. Olha que coisa interessante. Interessante, meus irmãos. Esse é o tema central de todo o livro de Atos. A celebração da vida que outrora não tínhamos, mas que agora em Cristo nós temos. Não é a ressurreição de Eutico. Não é a ressurreição de Dorcas. Não! Isso não é motivo para basear o Evangelho, porque o Evangelho não é baseado em experiência. O Evangelho é baseado no fato de que Cristo veio e morreu por você, por mim, mas ressuscitou no terceiro dia e está vivo, e vive em mim e vive em você. E um dia Ele vai te levar para casa, para o lar eterno. Meu querido, o Evangelho não é o imediatismo. Não é o agora. Mas pastor, eu estou sofrendo tanto. Mas o Evangelho não é ausência de sofrimento. Não é. Mas pastor, minha vida não anda. Eu não prospero. Eu queria prosperar, ter 10 carros na garagem, muitas casas. É isso que o Evangelho promete? Não é. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E tudo que você juntou, para quem será? Pois louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? Olha que coisa interessante. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Mas uma coisa eu e você temos certeza. De que se nosso coração parar de bater agora. E se nós fecharmos os olhos para esse mundo.
podem chorar, ou podem rir, podem cantar e se alegrar. Porque este homem morreu para esse mundo aqui triste. Mas eu estou na presença de Deus para sempre. Você estará. Essa é a celebração da igreja de Troade. Ninguém ficou impressionado com a ressurreição, com esse moço que morre e agora ressuscita. Ninguém. A própria vida da igreja é a presença de Deus em sua vida comum e também no partir do pão. Isso sim. Daí, Paulo sai de lá e Lucas registra, nós, porém, prosseguimos. E sabe o que? Eles vão em direção a Jerusalém. E aí tem um momento que é marcado e nós vamos ver na próxima mensagem. Quando Paulo não quis chegar, interessante, Paulo não quis parar em Éfeso. Porque agora Paulo está voltando, ele estava lá e ele veio. E quando ele chega aqui, ele não quis parar aqui. Ele pega a embarcação, ele vem aqui. Ele vem por aqui para Mileto. E ele não quis parar em Éfeso. Mas ele fez uma coisa. Estando aqui em Mileto, eu estou encurtando a história que eu li. E aqui em Mileto, Paulo manda umas pessoas para irem até Éfeso e chamar todos os presbíteros da igreja. Chamar todos eles e dizendo o seguinte: vocês venham para uma reunião. E é interessante que lá no verso 16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Mas o que Paulo fez estando em Mileto? Enquanto a embarcação estava atracada, e o comandante do navio mandou desembarcar a carga que tinha que ficar em Mileto e embarcar a carga que ia descer, provavelmente lá para Rhodes, lá para Pátara, e para descer para Tiro, Plotemaida, e também vir para Cesareia, chegando em Jerusalém. E essa embarcação que ia fazer esse caminho, enquanto Paulo estava esperando, e foram alguns dias, porque essa não tinha estivadores, lá não tinha guindaste, era na base dos homens. Descarrega e carrega. E Paulo manda chamar os líderes espirituais, os presbíteros da igreja de Éfeso. Aí você acompanha agora na próxima mensagem, do verso 17 até o versículo 38. Aí você vai ver o que aconteceu, o que Paulo falou. E aí você vai entender que Paulo, quando ele disse: eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que o Senhor Jesus me incumbiu. Verso 24. Minha vida tem sentido em fazer o que Deus me mandou. É isso que eu vou fazer. Eu vou viver, vou fazer o que Ele mandou. E a intenção de Paulo era chegar em Jerusalém. Porque Paulo queria fazer uma coisa. Ele queria sim estar ali na festa do Pentecoste em Jerusalém. E o que era o Pentecoste mesmo, irmãos? O que era? O que era a festa do Pentecoste? Isso! A festa 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias, Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Atos 1:8, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos está preocupado em mostrar para mim e para você, numa narrativa histórica, que aquilo que ele tinha dito, que iria acontecer, estava acontecendo. E o evangelho se expandiu. E foi se esparramando. E o evangelho foi entrando para a Europa, e ele foi chegando até nós. Só que a tarefa não acabou. Porque a obra continua. E a obra continua porque tem que seguir o evangelho para a gente que está com você, sua família, nosso país, a nossa cidade, enfim, até onde tiver a última pessoa, o evangelho tem que chegar lá.
Curve a sua cabeça, vamos orar. Eu quero convidar você agora nessa noite, antes de estar orando, todos de olhos fechados, cabeça baixada. Sabe de uma coisa? Deus tem um propósito tão grande quando Ele faz as coisas, tanto na vida de Paulo e de todos os companheiros de Paulo, mas também aqui na nossa vida hoje, aqui na nossa história. Deus tem um propósito em cada coisa que está acontecendo, para que o nome dele seja glorificado, o Evangelho seja expandido, as pessoas saibam, e é muito simples, basta você compartilhar. Lembra da senhora que eu contei lá em Atibaia? Eu não perco a oportunidade. Eu estou compartilhando todo dia o Evangelho com aquela mulher. Não estou presente. Não preciso estar. Mas um dia que eu passar lá, eu vou até lá. E ainda vou colocar mais experiência com Jesus. De Jesus. Do Evangelho. Sabe o que, meu querido? Existem tantas formas e tantas maneiras de você estar compartilhando de Jesus. Quero desafiar você, meu querido, para você sair daqui hoje com o propósito de você falar: eu quero compartilhar de Jesus. Eu quero essa semana falar para algumas pessoas. Eu vou mandar o presente diário, o bom dia. Eu vou mandar para umas 10, 20, 50, 100 pessoas. Eu mando para umas quase 300 pessoas. Todo dia. Eu não deixo de mandar. E alguns mandam para outros. Eu vou pedir para você, faça o mesmo, meu querido. Corramos, o tempo está curto. Pai, nós buscamos a Tua face nesse instante, porque o Senhor é o mesmo Deus de Paulo, Deus de Pedro. O Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que o Senhor está aqui presente. O Senhor é aquele que tem o domínio, tem o comando das nossas vidas. É o Senhor que dirige a nossa história. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Não há uma situação que está fora do teu controle. O que nosso desejo é, Senhor, é que nós possamos ouvir a Tua voz, possamos obedecer ao Senhor, que nós possamos ser sensíveis, não nos acovardarmos diante das lutas, das adversidades, não nos intimidarmos diante de nenhuma situação, nem envergonhando-nos, mas que nós possamos, ó Pai, cheios do Teu Espírito, enche a Tua igreja do Teu Espírito, para que ela fale, ó Deus, com coragem, para que ela expanda esse Evangelho, para que ela leve adiante, para que ela não durma na janela, para que ela não caia da janela, para que nós não sejamos, ó Pai querido, flertando com a morte, caindo, ó Pai, no pecado que tão insidiosa, tão tentadora diante das pessoas se apresenta, na janela que está aberta, de uma internet, de um celular, de um filme, de uma revista, de uma conversa, de uma situação outra qualquer na nossa vida. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, guarda os nossos jovens, guarda o coração dos nossos adolescentes em Tua palavra, pois a Tua palavra nos diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a Tua palavra, meditando na Tua palavra, andando dentro da Tua palavra. E isso cabe qualquer um de nós. Pai, nós sabemos que se nós nos aproximarmos da Tua palavra, nós estamos distanciando do pecado. Mas se nós nos aproximarmos do pecado, nós vamos distanciar da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para a Tua palavra, olharmos para o nosso coração pecador, olharmos para a janela, talvez onde a gente está sentado, olhando para fora, olhando para dentro, querendo um pouco de fora e um pouco aqui de dentro. Mas o Senhor nos chama para ficarmos aqui dentro, para que nós possamos juntar, ó Pai, para que nós possamos estar acordados e não dormindo.
porque pode ser fatal. Acorda a tua igreja, Senhor, levanta a tua igreja, para que nós possamos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e nós possamos olhar para a tua palavra todo dia, e falar com o Senhor todo dia, muitas vezes por dia, e ouvir a tua voz muitas vezes por dia. E nós pedimos isto, Senhor, orando por essa semana, que tu abençoes essa semana, Senhor, para que seja uma semana cheia da tua presença, e que nós possamos ter cheios do teu Espírito, e possamos compartilhar da tua graça, falar do teu amor, e que nós não venhamos a cair essa semana, mas que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória tua. Seja exaltado o Senhor na nossa vida durante essa semana. Não saia palavra torpe da nossa boca, não saia mentira, fofoca, não saia da nossa boca murmuração, mas que saia só para a glorificação do teu nome. Sejamos, ó Pai querido, uma igreja santificada, uma igreja que mostre dia a dia a tua glória, pois nós oramos assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe, meu irmão, Deus te abençoe essa semana, e eu penso a você, meu querido, não deixe de estar orando uns pelos outros. Nós temos famílias aqui na igreja que precisam muito de sua oração, muito mesmo. Então pedimos a você, estenda sua oração em favor dessas famílias aqui da igreja. Que Deus o abençoe, muito bom você ter estado aqui conosco, e que o irmão possa estar conosco aqui na quarta-feira. Que Deus o abençoe. Boa noite, irmãos.